vencendo gigantes em nossas vidas. Tem algumas verdades que a gente precisa saber sobre os gigantes. Vocês viram aqui, a história fala de um meninozinho, frágil, novo, um jovenzinho, talvez saindo da adolescência para entrar na idade na juventude, pastor de ovelhas, apesar da Bíblia falar que ele tinha boa aparência, devia ser parecido comigo na minha adolescência, verdade. Eu lembro que na minha adolescência, irmãos, eu tinha um sofrimento terrível, eu me achava horroroso. Que gigante. Está aqui, Andréia, essa turma toda aqui, cadê Milde? Cadê Milde? Milde, fala a verdade, Milde, não tem preocupação com o maridão não aqui? O rapaz aqui não era simpático? Mas eu tinha um gigante que me perseguia, eu achava que eu era feio. Eu sou feio. Eu queria ter um cabelo liso, eu queria ter um cabelo corridinho. Eu andava com um Pote Júnior. Sabe o que esse sujeito falou comigo uma vez? Hoje eu vou entregar tudo, todo mundo vai entregar. Nós estávamos numa praça, eu olhei para o cabelo durinho assim. Aí ele fazia assim com o cabelo assim. Ele vai lembrar disso. Eu falei, rapaz, grande parte do meu charme está no meu cabelo. Eu falei, eu vou falar o quê? Depois eu descobri que eu tinha uns pezinhos na África. Eu falei, tá tudo resolvido. O negócio está lá do além-mar. Está lá na África. Mas Jesus já me curou com isso. Já me curou. Teve um outro que fazia olha com minha cara também, gozava meu cabelo. Hoje ele está careca. Não tem mais cabelo. Meu Deus, é terrível. Mas eu quero falar para vocês 10 verdades. Mas essas 10 verdades é só a introdução, porque depois eu quero levar os irmãos a pensar um pouquinho como a gente vai vencer esses gigantes. E são gigantes, alguns são muito sutis, outros são escancarados. Alguns gigantes chegam de surpresa, outro a gente vai cultivando, dando raçãozinha para ele, né? Gigante, por exemplo, o gigante da dívida. Irmãos que estão indo para as reuniões, por aí fora, buscar prosperidade, que não conseguem controlar o cartão de crédito, e acham que Deus vai fazer um milagre na vida deles. Tem uma irmã aqui que um dia eu preguei sobre o cartão de crédito, achou alguém em casa e quebrou o dela. Acabou o problema dela. Quebrou o gigante. O gigante é um bichinho desse tamanhozinho assim, ó. Que você olha assim, vou comprar esse negócio. Toma aqui. O cara fala aí, irmãos, é um negócio. Eu fico olhando, não é possível. Aí sai lá, papelzinho. Está lá a dívida minha. Não é assim? Enfia a máquina. Sabe o papelzinho? Estou eu endividado de novo. A gente tem alguns gigantes que a gente alimenta. Eles vão crescendo. Por exemplo, o sujeito que é fofoqueiro. Isso é um gigante. Ele alimenta o gigante com a fofoca. Fala mal de um, fala mal de outro, fala mal de outro. Daqui a pouquinho ele está cheio de problema e pedindo a igreja para orar por ele. Não é de oração, não. Isso não se resolve com coração. Se resolve como? Fecha a boca. Como dizia Aguilar, coloca a sua língua atrás da jaula. Ele falava para os dentes na jaula. Deus colocou uma jaula para você proteger. Então, guarde a sua língua. Para de falar mal dos irmãos. Chega de maledicência. Isso vai te destruir. Vai destruir você. A mentira é outro gigante. Que a gente vai dando raçãozinha para ele. Todo dia uma mentirinha. Outra mentirinha. Daqui a pouco a sua vida é uma grande mentira. O tempo todo você está mentindo.
para o chefe, bem para a mulher, bem para os filhos. Todo mundo sabe que você é mentiroso, só você que acha que não. O cara, você fala com uma pessoa, eu tenho colegas que eles falam coisas, que falam, gente, meu Deus, o que é isso? Aí um olha para o outro assim e fala assim, está mentindo. Mas eu fazer o quê? O cara viaja. Existem gigantes que a gente alimenta, cuida, que a gente vai fazendo crescer. Esses gigantes são complicados. Casamento, por exemplo. Se você não é um homem que cuida da sua companheira, que a elogia, que tira um tempo para sair com ela, então, sabe, que história é essa que você só tem tempo para a igreja, só tem tempo para os filhos e não tem tempo para o cônjuge? Para que ela compre um vestido novo, compre uma roupa nova, muito bonita, cheirosa, formosa, sensual para você. Não cuida não. Se você não faz isso, eu te aconselho, de vez em quando, passar a mãozinha na testa, para ver se não está crescendo alguma coisinha aqui. É porque o marido que não ama, que não cuida, que não é amoroso, é um gigante de todo tamanho para a esposa. Ela não sabe como vencer isso. E ela pode, ou ele pode, desistir do casamento, porque você está alimentando esse gigante da infidelidade. Eu digo para os irmãos, falem, proclamem o amor de vocês para as pessoas, falem para os colegas de vocês, que vocês sabem. Estava um certo dia na Secretaria de Educação, um amigo meu estava lá, ele atendeu o telefone, aí disse assim, já tem tempo isso, não sei se ele lembrou, aí ele disse assim, oi, tudo bem? Você estava bonita, elogiando a pessoa do outro lado. Aí uma colega falou assim, não deve ser a esposa. Aí eu fiquei assim, será? Será? Parecia padre francês. Menino, que menino doce. Aí outra hora ele liga para a mulher e começa. Aí, você pagou você quer? Pode. Deixa eu falar. Aí ela falou assim, agora é a esposa. Alimenta esse gigante. A ver o que vai dar. Passa aí, irmãozinho, passa. Quer passar não? Estou brincando, coisa séria? Não estou brincando não, coisa séria, né? Proclama o amor de vocês. Fale para todo mundo que vocês amam. Eu criei um slogan no meu Facebook, Luiz, ao seu lado sou mais feliz. Quando eu posto isso, esse colega fica curtindo. Ó, carente. Minha mulher chegou a perguntar, o que Luísa tem? Meu Deus, o que essa mulher tem? Eu falei, eu sei. Vocês vão ficar sem saber, mas eu sei. O que é certo, irmãos, é que nós tem gigantes que você alimenta. Esses aí, você vai ter que resolver, tomar uma atitude. Não vem para cá pedir oração, não. Toma atitude. Chega de crente safado que pedir oração. Deus melhora a minha esposa. Mas você não cuida dela. Vai melhorar o quê? Chega de falar dos gigantes que a gente alimenta. Existem 10 verdades sobre os gigantes. Olha aqui. Todos nós temos gigantes em nossas vidas. E em todas as fases da vida, inclusive as pequeninas. Vai para dentro da escola ver a quantidade de gigantes que os meninos estão enfrentando todo dia. Todo dia eu ouço o menino falar de gigantes que os assediam e querem derrotá-los.
Um gigante é qualquer coisa que se interpõe entre você e o plano de Deus para a sua vida. Pode ser uma coisa muito simples, pode ser o seu tempo. Pode ser o tempo, o gigante pode ser o tempo. O tempo que você não consegue achar para Deus. Um gigante é algo que parece maior do que você e seu desejo de servir ao Senhor. Normalmente, ele é maior aqui do que na realidade, no real. Por exemplo, eu não consigo ler a Bíblia. Isso é um gigante que eu tenho que destruir. E aí você dimensiona isso de uma forma que é impossível. Eu não vou conseguir vencer esse gigante. Tenta amanhã à noite aqui em casa. Pega a Bíblia, vai ler a história de Davi. Você vai ficar tão fascinado com a história que no dia seguinte você vai querer ler de outra história. E vai lendo. O gigante que era tão grande caiu por terra. Entende? Você tem que criar o hábito, você tem que criar uma forma de derrubar o gigante. Isso, irmãos, isso é fundamental, isso é básico na vida da gente. O gigante é o que é mais forte que nós e não pode ser enfrentado sozinho. Às vezes, um irmão pode te dar uma ajuda a vencer um gigante. Em tempo de oração, você pode receber uma palavra e você vai vencer o gigante. Gigantes roubam a paz. Gigantes detêm o progresso, o seu progresso espiritual. Gigantes tiram o bom ânimo, geram pessimismo, murmuração, espírito de derrota. Vocês viram isso aqui? No exército de Israel. Todos já tinham se sentido derrotados. Às vezes eu vejo irmãos com esse discurso de derrota, a igreja não sei o quê, a família não sei o quê, está tudo assim. Esse é o discurso que o diabo quer ouvir na sua boca. É esse o discurso. Discurso de derrota. É um gigante. Nenhum gigante se aproxima sem a permissão de Deus. Quero te falar também que esse gigante que está te assediando, ele está aí com a permissão de Deus. É na batalha que você vai crescer e conhecer o Senhor. Só vencem gigantes os que se levantam e se dispõem a ir para a guerra e enfrentá-los sob o comando de Deus. O comando, o grande general, que é o Senhor Jesus, general de guerra. Portanto, irmãos, essas 10 verdades precisam estar muito claras em nossa mente. Os gigantes existem. Não tem um aqui que não tenha um para poder derrotar. E eles chegam, você vence um, chega outro. Não é assim? Os maiores gigantes estão dentro de nós. Estão aqui dentro. Davi no Salmo 86, em vários textos, vários versículos, vários fragmentos do Salmo, ele diz assim: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito, necessitado. Um gigante. O rei enfrentando a aflição, necessidade. Ele diz: alegra minha alma, quer dizer, estava triste. Eu estou cheio de tristeza. Esse é um gigante que está destruindo muita gente. No dia da minha angústia, clamo a ti. Angústia. Olha, o menino que derrubou Golias enfrentou um homem de 3 metros e agora estava sendo destruído porque estava em aflição, tristeza e angústia. E ele diz mais à frente: mostra-me sinais do teu favor, pois tu me ajudas e me consolas. Que coisa linda isso, irmãos. Que coisa maravilhosa. Portanto, olha para dentro de você. Você vai ver que tem alguns gigantes que estão corroendo
minando o seu ânimo, a sua alegria, o seu desejo de servir, gerando incredulidade, desconfiança, gerando falta de comunhão, desalento. Eu quero agora relacionar alguns desses que eu, no meu convívio com irmãos, com pessoas na escola, alunos, eu fui descobrindo que alguns desses gigantes são devastadores, e talvez um dos mais terríveis é o medo. O medo está cheio de crente medroso, muito medo. Nós temos medo de tudo, do desemprego, medo de uma enfermidade. O medo, ele chega sem pedir licença e vai fragilizando, nos apequenando, deixando-nos cada vez menor, e cada vez que você olha para ele é ainda maior, porque na verdade o medo é uma situação emocional, é uma condição emocional que nos fragiliza e não nos faz levantar para batalha. E o medo vai gerando outras consequências. Outro gigante terrível é a mágoa. Eu poderia ver até texto, mas eu não tenho tempo para isso. A mágoa, irmão. Mágoa é um negócio que eu acho que nós deveríamos, irmãos, olha, eu peço muita graça ao Senhor, porque é um campo minado isso aqui. As pessoas se magoam por coisas muito pequenas, mas isso já é consequência possivelmente de um outro gigante que assola essa pessoa. Má água, não já diz aí, né? Má água estragada, você fica sentindo, se hidratando com essa água ruim, de péssima qualidade, que vai danificando o seu emocional a tal ponto de destruir todas as suas relações. A mágoa destrói casamento, destrói relacionamentos, grandes amigos, que fica magoado. Eu não esperava que você fizesse isso comigo. Deixa eu falar uma coisa com você: para de ter uma visão romântica do outro, para com essa visão, essa ideia de que o outro não possa te magoar. Qualquer um pode magoar você, qualquer um. É verdade, senhor. Vocês estão pensando que o Lorival Júnior é um anjo que não vai um dia deixar você chateado, magoado? Sua esposinha, seu esposinho? Aliás, é essa pessoa que magoou mais mesmo. E aí a gente vai levando isso. Eu falei, sempre acho que o irmão aqui tem um monte de fazendo. Aí muitas vezes precisa fazer todo um trabalho de cura, porque há 30 anos está magoado com uma pessoa. Ah, Senhor, quanto sofrimento. E pessoas que durante muitas reuniões choraram e disseram: eu te perdoo, mas a mágoa continua, porque ela é um veneno. Ela é um veneno. A murmuração é outro gigante que está destruindo casamento, destruindo a vida das pessoas. Gente que não consegue parar de reclamar. E aí vem outros, né? O desânimo, a derrota, a depressão, a rejeição, o remorso, a culpa, e vai por aí fora esse monte de gigantes que estão por aí fora. Quero falar um pouquinho sobre a rejeição, porque está havendo uma epidemia nesse negócio. Uma epidemia. Eu estou lidando com meninos pré-adolescentes que, quando eu começo a falar em sala de aula sobre família, começa aquela choradeira. Meu pai fez aniversário recentemente, 90 anos, e eu cheguei na sala de aula para contar um pouquinho como era a minha relação com o meu velho, como ele era capaz de pôr o meu mundo interior em ordem.
Contei a minha meninice, quando ele colocou na boleia do caminhão, quando eu tinha meus problemas respiratórios, que ele ia para o SAMU, e eu levava aquela agulhada na bunda, e depois ele pegava o caminhãozinho dele, ficava passando pela beira-mar. A beira-mar não tinha aquele aterro ali na Conduza, não aquele aterro. A praia era nas Castanheiras ali, lembra, Luísa? E ele levava para pegar o ar puro, até tarde da noite comigo. Carregando madeira, eu vinha, parava em frente comigo. Maria Videte, põe uma camisa, Juninho, deixa ele vir aqui, vou sair com ele, vou lá para a bomba com ele, vim para cá, para a passagem. Aí, eu, comigo, só tem um menino. Meu pai é sábio, né? Falou, tem um filho. O cara vai ficar dentro de casa o dia inteiro, com a avó, a mãe e as irmãs. Daqui a pouco chegou lá e está de saia. O que ele fez? Me trouxe para junto dele. Comia PF com ele. Até de xixi. Faz aí lá, não. Tá vendo mais? Fica aqui, pai, perto de mim. Fazer xixi entre meu lado. Vem mesmo. Ajuda a pegar a toalha aqui, menino. Na boleia do caminhão, os homens na carroceria olhando os homens. Eu dentro da boleia. Os homens na carroceria. E eu com o meu pai, father. Eu sei inglês também, rapaz. Eu com meu pai dentro da boleia. Aquilo era glória para mim. Eu contei para ele um pouquinho disso. Foi uma choradeira na sala de aula. Aí eu falei, hoje eu vou estar com ele. Aí a menina, professor, fez uma cartinha, irmãos, pro meu pai. Vocês têm que ver as histórias. Que história é? Senhor Norival, muito obrigado porque o Senhor nos deu o nosso professor. O senhor aí, professor, fala, vem com esse papai. Aí quando ela me entregou a cartinha, eu falei, obrigado, meu papai. Todo mundo comigo, vou fazer, mulher. Imagina, sexto ano, todo mundo fazer carta. Eu falei, não pode fazer carta à vontade. Escreva. Produção de texto. Essa é a nossa aula de hoje. Aí escrever. Cada carta linda. Cheguei na casa do papai, li com ele as cartas. E aí eu pude perceber o nível do sentimento de rejeição que os meus meninos têm. Não é à toa que todo dia eu ouço, pai, você é o pai para mim, você é meu pai, é igual o pai, meu pai. Não sou pai, você é pai, tem que mudar essa herança para todo mundo. Mas o que é certo é que essa fome e essa rejeição está impregnada. Como é que está o seu filho? Esses sentimentos, talvez seja você, o adulto, que mais sofre com rejeição na sua casa, porque viveu esse drama desde a sua meninice. Portanto, irmãos, fiquem atentos, porque esses gigantes precisam cair. Precisam cair. Claro que eles não vão cair de uma hora para outra. Talvez a irmã Grace precise de uma ajuda, dar uma ajudazinha, quem sabe? Não é isso, Grace? Uma boa orientação técnica, mas principalmente bíblica. Porque eu creio que cura vem com a santificação. No momento em que você se aprofunda, mergulha no ambiente espiritual, sem essa coisa de fingimento, mas real, o Senhor vai trazendo muita cura para você, muita vitória, mudando, e os gigantes vão cair. Mas existem gigantes, irmãos, que hoje estão seduzindo o povo de Deus. Um desses gigantes é o gigante do individualismo, é o culto ao Deus eu. A palavra de Deus diz em Romanos 14:7, porque nenhum de vós vive exclusivamente para si, e nenhum de nós morre somente para si. 1 Coríntios 10:24, ninguém busca o que é propriamente seu, ou seus próprios interesses, senão o que é de outro. O mundo que nós vivemos está nos levando a viver uma perspectiva individualista, pensando só em nós mesmos. E na verdade isso está entrando, dentro das nossas casas. E um fator que ajuda isso profundamente são as redes sociais. A gente se isola no nosso mundinho.
E a gente não convive mais com ninguém, nem dentro de casa, porque nenhum de nós vive exclusivamente para si. O que é que o individualismo traz de dano para a igreja? Coisas terríveis. A igreja é um corpo bem ajustado, e a gente não consegue se desvencilhar desse sentimento de egocêntrico, até para dividir as coisas da gente com o irmão, para abrir minha casa para um grupo familiar. Não dá mais, porque eu quero viver no meu mundinho, acabou. Esse é um gigante terrível. Estamos perdendo o espírito de corpo. Um outro gigante que vem entrando em consequência disso é o consumismo. Irmãos, o consumismo está devastador. É interessante que tudo que a Bíblia prega é contra isso. O que a gente vê nas Escrituras é Deus nos ensinando a viver com o que a gente tem para comer e para vestir. Você fica contente com isso. Não entra nessa de competir, de querer mais, de ser, eu chamo de culto ao Deus ter, né? Não entra nessa que você vai ser só aceito se você tiver mais. E com isso nós estamos vendo gente se lançando em cima do trabalho, e muitas vezes entrando por caminhos perigosos, gente que está aceitando entrar por caminhos de pecado para poder adquirir, até chegando a se corromper para poder ter mais. Cena ridícula aquela em Brasília, aqueles homens recebendo dinheiro, chamados crentes, recebendo dinheiro que veio de corrupção, e quando receberam o dinheiro falaram: vamos orar, agradecer. Aquilo me deixou abatido por aquilo, irmãos. Aí fizeram um ciclo: Senhor, muito obrigado porque nos mandaste o dinheiro para nós, dinheiro de safadeza. O que está acontecendo, gente? Consumismo, culto ao Deus ter. Jesus disse: olha, acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, de ambição, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Não é aí que você vai, não é isso que vai fazer você feliz, não. Pode ter certeza, não é. E com o que você estiver, o que Deus lhe conceder, você tem que estar com isso contente. Amém, irmãos? Amém. Um outro gigante que está entrando no meio do arraial é o famoso relativismo moral no meio do povo de Deus. Esse aqui é pesado, né? O relativismo é a negação, é um conceito filosófico, né? A negação de toda a verdade absoluta e perene, assim como toda a ética absoluta, ficando a critério de cada indivíduo definir a sua verdade, o seu modo de ser e viver. O indivíduo se torna o padrão ou a medida para todas as coisas, e não mais a palavra de Deus. O que acontece com isso? Nós estamos vendo aquilo que era sólido do conceito e conceitos como santidade, obediência, se desmanchando no ar. Obediência? Santidade? É santidade. E as pessoas usam da própria Bíblia, a própria Bíblia, como se a Bíblia tivesse em guerra civil, texto fora de contexto, virando pretexto para você defender suas concepções de vida. Não, a nossa vida deve estar em harmonia com a palavra de Deus. Diz a Bíblia: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a sua consciência cauterizada. Vocês sabem o que é uma consciência cauterizada? Olha o conceito que eu tirei de um teólogo, um irmão riquíssimo em termos de ensinamento. Ele diz:
A consciência cauterizada é mencionada em 1 Timóteo 4,2, onde Paulo fala sobre aqueles cujas consciências foram cauterizadas, ou tornadas insensíveis, da mesma forma em que a pele de um animal marcado com ferro em brasa se torna insensível a mais dor. Para os seres humanos, ter a consciência cauterizada é resultado do pecado contínuo e impenitente. Eventualmente, o pecado adormece o senso moral do que é certo e errado, e o pecador que não se arrepende torna-se insensível aos avisos da sua própria consciência, torna-se insensível a uma ministração da palavra, torna-se insensível a uma leitura bíblica, e ele vai viver no seu pecado achando que está tudo normal, tudo tranquilo. Esse relativismo depende, não tem nada a ver, essas coisas que estão impregnando a mente das pessoas, que está levando muita gente para a ruína. Isso é um perigo. Eu estou vendo isso espalhado no meio evangélico. Por que eu tenho que relativizar o que é absoluto? Uma vez a irmã Dilson, muitos anos atrás, falando para os jovens, disse: não troque o que é absoluto, perene, pelo que é passageiro. Moço, se vai para os moços. O que é absoluto? A santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso é bíblico, irmãos? É bíblico, amém? Então qual é a minha meta? Santidade. Santidade. E como eu adquiro a santidade? É um gigante. Vejo no meu corpo, eu vejo na minha mente toda uma inclinação para o mal, para fazer o mal, para fazer o mal. Como é que eu... Mas isso é do homem? É da minha natureza? É da natureza de qualquer um de vocês aqui. Não tem um que escape aqui. Mas aí é o que eu digo. A palavra de Deus diz que aqueles que se inclinam para a carne, que cogitam das coisas da carne, vão fazer o quê? Vão debandando do lado da carne, vão servindo a carne, e vão ficando mais sujos. Até porque a Bíblia diz que não vai chegar um tempo em que os sujos vão ficar mais sujos e os limpos mais limpos. Vai haver realmente uma resistência da parte daqueles que querem servir ao Senhor. O que não pode é a igreja tornar-se um lugar inseguro para aqueles que querem ter uma vida de santidade. A igreja tem que ser um lugar de convivência nossa aqui, onde a gente vai viver vida de santidade. Os gigantes nos afrontam, nos desafiam, irmãos. Quem que Golias fez? Desafiou o exército de Israel. Ele diz: hoje eu afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que nós possamos pelejar. E ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do gigante, espantaram-se e temeram muito. 1 Samuel 17. Não é assim que os gigantes fazem com a gente? Não é assim que eles nos desafiam, nos afrontam? E a sensação que você tem é que você não vai vencer, não é isso? Eu já vi moços me procurarem, irmão, não sei mais o que fazer para vencer esse problema na minha vida. É um gigante. Ele quer uma vida de santidade, mas ele não consegue vencer a masturbação. Ele não consegue vencer a pornografia no site. Ele não consegue deixar de andar. Pega um aqui, pega outro ali. Eu sou um homem, eu sou macho. Vou fazer o quê? Alguns anos atrás, uma pessoa veio pensar comigo. Isso é um ponto que eu já contei aqui também. Ele falou: irmão, minha esposa deixou. Eu sei que se eu me relacionar com outra pessoa, eu vou ter muitos problemas. Eu não consigo, irmão. É difícil demais. E aí eu estou pecando. Eu não sei mais o que eu faço. E eu olhei para ele, eu vi, cara, safado dele. Eu falei: pede tempo para te broxar. Acabou. Nada mais vai. Mas por que o cara fica se expondo à pornografia?
pode ser o quê? Você sabe que eu não ficava na minha juventude assim, doido, desvairado? Porque eu não ficava vendo revista pornográfica, eu não ficava. De manhã, de segunda, não vou te preocupar, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu não tinha nem tempo para nada. Não era assim? Aí vai em Campo Grande hoje, vai não sei aonde. Não tinha nem tempo para viver. Mano, você vai dar aula no seminário estético. Não, vai lá, você consegue. Ninguém sabe nada de geografia lá, vai lá dar aula. Quase que é verdade mesmo. E aí, irmãos, o que acontece? Você ocupa o seu tempo com as coisas de Deus, com a atividade do seu dia a dia, e não fica exposto a isso. Esse irmão não está mais conosco, tem muitos anos que ele está no nosso meio já. Eu acho que ele não broxou. Eu acho que ele continuou fazendo as estripurias dele. Ele não ficou, vou olhar para cá do Norival Júnior, fazendo as minhas bagunças aqui. Na verdade, irmãos, eu percebi que ele não estava querendo. Ele não estava querendo. Ele veio dar uma satisfação para dizer que abriu o coração dele. Mas na verdade, você quer mudar? Você quer vencer o gigante? Por isso, irmão, caminhando para o finalzinho, aqui estão os passos para você vencer o gigante. E assim eu termino minha mensagem. Passo para você vencer o gigante. Primeiro, conecte-se com a fonte do poder. Não tem outro jeito para vencer o gigante. Você tem que estar conectado com a fonte do poder. Onde é que está a fonte do poder? Hein? No Deus vivo. Vocês concordam comigo? O que foi que Davi falou? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi, quando se dirigia a Deus, ele falava Deus vivo. Não era aquelas imagens, aqueles balismos, não era aquelas entidades. Davi estava se referindo a um Deus vivo. E quando ele fala num Deus vivo, ele está dizendo um Deus que tirou o povo da escravidão, abriu o mar vermelho, levou o povo para o deserto. De dia tinha umas nuvens, a coluna de nuvem cobrindo o povo, à noite uma coluna de fogo. Um Deus que mandou maná no deserto, um Deus que cuidou do povo, nem as sandálias, nem as roupas deles desgastaram. Um Deus vivo, é vivo. É vivo. Então Davi falou o quê? Eu preciso, para vencer esse miserável, primeiro me conectar com a fonte. Quando esse computador começa a acender a luzinha aqui, eu vou energia, fonte. Aí aparece a áreazinha lá. Opa, está carregando. Estou seguro. Primeiro eu tenho que conectar com a fonte. Diz Paulo: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se não tiver poder, não dá para vencer gigante nenhum. Como é que recebe poder? Recebendo Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Se você tem Jesus, se Jesus Cristo habita em você, se o Espírito está residente, poder está em você. Ou seja, Davi, eu e você, nós podemos vencer esses gigantes. Conecte-se com a fonte de poder. Davi disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Conectado com a fonte do poder. Entenderam? Está claro isso, irmão? Primeiro ponto. Está ligado na fonte? Está ligado? Ô Senhor, às vezes eu fico olhando para os irmãos, eu fico falando assim, eu fico assim. Está ligado na fonte, irmão? Será que só o Leandro, quando entra aqui, que o povo fica tudo doido, tudo... Eu tenho que secretar também para vocês ficarem, né? Quando eu digo fonte de poder, não estou falando dessa coisa de ficar gritando, berrando, não. Poder para testemunhar, poder para dizer não. A fonte vem do alto. Segundo passo: ative as memórias passadas dos feitos do Senhor na sua vida.
Essa é uma boa forma de conectar com a fonte, hein? Ative as memórias passadas. Traz a memória, o que pode trazer esperança para você. Traz a sua memória agora. Essa semana a Saída postou um monte de fotos lá da história nossa, bico de ouro, sei da onde eu li aquilo, eu falei, meu Deus, eu vivi tudo isso. Quem viveu isso não tem como desviar. Tem, sério, não tem como desviar. Pode até dar um saudosismo de vez em quando, mas o tempo é outro. O tempo é outro. Mas, irmão, disse Davi: o Senhor me livrou das garras do leão do urso. Logo, se ele me livrou lá, vai me livrar agora também. Eu fui lá, ativei a memória afetiva da minha relação com Deus. Como é que foi sua conversão, Nádia? Foi dolorosa, foi difícil, foi com muita lágrima. Eu sei disso, eu conheço a sua história. Ativa essa memória. Quando foi que Deus atraiu você para Ele mesmo? Traz isso à sua memória, irmão. Olha, sabe o que Davi lembrou também? Davi lembrou da primeira vez que ele descobriu que ele era um escolhido. Chegou lá um profeta na casa dele, barbudão, toda roupa, estola, roupa sacerdotal. Era Samuel, homem terrível, tremendo, juiz. Foi a casa de Jessé, 8 filhos. Quando Samuca chegou, viu logo o primeiro. Como é que é o nome do primeiro mesmo? Esqueci o nome do bicho aqui. Está aqui, ó. Eliabe. Viu logo Eliabe. Bicho bonito, viu? Barbário. Bombado. Tipo, fica de pé, João, fica de pé. Fica de pé. Olha que menino bonito, gente. Olha só. Não. Já tem nome, está ali. Você não sabe quem é que é dona dele. Não vai mexer, não. Carteirada da OAB, põe nas grades. Fica de pé, João. Ele abre. Samuel olhou e falou assim: deve ser esse, forte, valente, guerreiro. Sabe o que Jeová falou com ele? Obrigado, querido. Jeová falou com ele: não atentes para a estatura dele, nem para a formosura dele. Samuca, você não me conhece não, Samuel? Não fica ligado na beleza dele não, na aparência, na boniteza, no terno arrumadão, no peixão não, meu irmão. Eu não vejo Samuel como vê o homem. Glória a Deus. Irmãos, isso para mim é uma lei máxima. Eu chego dentro da escola, vejo um moleque escrachado, humilhado, cheio de problema. Eu bato o olho e falo assim: Jeová, guarda esse menino. Eu sei que Deus não vê. Todo mundo rejeitando o menino. Eu ponho o menino para da minha raça. Vem cá, filho. Sabe por que eu faço isso? Porque eu quero ser instrumento de Deus para levantar esses seres humanos caídos. Você pensa que eu estou na escola para estudar geografia? Também. O Estado está me pagando para ir à feitura. Viu? Está me pagando, viu? Vocês são da prefeitura da Serra aqui, ó. O Estado está me pagando para pregar o Evangelho. A prefeitura está pagando para pregar o Evangelho. E claro que com isso vai a geografia junto. Eu dou uma aula retada sobre hidrografia, rios, nascente, foz. Aí eu falo: mas tem uma coisa importante no rio. Nós somos como o rio que corre. As águas do rio correm. Olha como que o rio trabalha. Depende da inclinação do rio. Se as pessoas são inclinadas para Deus, Deus trabalha mais na vida dele. Olha como o rio faz a erosão, vai destruindo a rocha. Se você tiver um coração duro, Deus não trabalha em você. Só soltando as pérolas. Sabe por que eu aprendi na Bíblia que o coração daquele menino é como terra fértil, que pode cair a semente ali. Amanhã eu vou estar sentado lá no auditóriozinho, levando um lugar e falo assim: olha, há 30 anos, há 20 anos atrás, sabe que eu sou um pregador do Evangelho hoje? Há 30 anos atrás, eu tinha um professor, ele tinha um bigodinho assim, dividido de Oriente e Ocidente, e ele falava em Holy Spirit,
E eu falei, eu quero conhecer esse Espírito Santo. E hoje eu estou aqui, eu sou um pregador por causa daquele professor. Ele lá sentado, ele vai bater assim, peraí, ele está aqui? Professor, o senhor que está aí? Eu falei, foi por causa de um professor. O Senhor não vê como vê o homem. Davi lembrou. Quando ele chegou, aí veio um monte de menino, um monte de homem. Samuel falou, não. Eu já acertei mais algum, ele está lá no campo, lá, o moleque lá com as ovelhas. Mas aquele lá não tem jeito, não. Aquele lá não serve para ser rei, não. Chama ele lá. Quando Davi entrou, Deus falou, não é esse. Onde? Davi trouxe à memória dele fatos como esse. Eu fui ungido. O Espírito Santo te ungiu, meu irmão. O Espírito Santo te ungiu. Pensa nisso. O Espírito Santo te ungiu para você levar uma palavra aos quebrantados do Espírito, para você proclamar a libertação ao cativo. O Espírito Santo te ungiu para você derrubar Golias. Ungiu, mas tem que ser você. Terceiro passo: mantenha os seus olhos fixos no Senhor e no seu poderoso nome. Isso chama-se fé. Davi disse ao Filisteus: tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Irmãos, isso é fé. Isso é fé. Diga para o seu gigante: hoje mesmo você vai cair, gigante. Hoje mesmo você vai cair. Hoje, quando eu pôr a cabeça no travesseiro, você vai estar derrotado. Eu vou cortar a sua cabeça. Quarto passo: escolha e utilize as armas certas. Olha o que diz aqui, irmãos. Olha o que Davi falou, irmãos. Versículo 47 do capítulo 17 de Samuel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança. Olha o que Davi falou. Saberá todo este povo que o Senhor salva, não com espada, nem com lança. E ele solta essa bomba: porque do Senhor é a guerra. Repita comigo: do Senhor é a minha guerra. Do Senhor é a sua guerra. Do Senhor é a nossa guerra. Não é vencida com espada nem com lança. Dele é a guerra. Só Ele, meu filho. Só Ele. Fita os seus olhos nele. Utilize as armas certas. Olha o que diz o texto: porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue e contra a carne, mas contra principados e potestades, contra gigantes, demônios tenebrosos. Sabia disso? E diz mais: porque embora andando na carne, diz Paulo aos Coríntios, não militando segundo a carne. É aí que está o segredo da vitória. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, porque são espirituais, para destruir fortalezas de gigantes. Os gigantes se escondem em fortalezas. Somente armas espirituais destroem as fortalezas onde eles se alojam. Muralha vai ter que cair. Em nome de Jesus vai ter que cair. E você está caminhando para cortar a cabeça do gigante. Está chegando o final. Quinto passo: não desanimes por causa da incredulidade das críticas. Eliabe, o primeiro lá, o mais velho, chegou para Davi e falou assim, na hora que Davi falou: eu vou enfrentar esse gigante. Sabe o que ele falou para Davi? Por que desceste aqui? E a quem deixaste cuidando daquelas ovelhas? Você tinha que andar com as ovelhas, rapaz. Você é pastor de ovelha. Por que você deixou as ovelhas? Você veio para cá para enfrentar Golias? Você é um bosta mesmo. Bem conheço a tua presunção. Aí, achou Davi presunçoso. Mas Davi era macho. Davi era homem.
Desceste apenas para ver a peleja? Davi falou: o senhor fez uma pergunta, calma. Você está estressado por quê, Eliabe? Claro que estava estressado. Se Davi vencesse a batalha, matasse Golias, ele ia se casar com a filha do rei. Davi ficou animadinho. Bom, arranjou um problemão para ele também, né? Problemão. Resultado: quanta gente vai criticar você? Quanta gente vai gerar incredulidade em você? Vai dizer: você não vai conseguir não, rapaz. Separa, o casamento só acabou. Alô? Você não vai ter vitória. Para de orar. Para de jejuar. Para de trabalhar para o Senhor. Desanima. Saul falou: contra o filisteu não poderás ir para pelejar. Tu és moço. Ele é guerreiro desde a mocidade. São os nossos argumentos, né? Argumentos humanos. A igreja ali. Vai fazer o quê? Não te digo. Não, irmão. Nós estamos aqui para vencer as críticas e destruir o espírito de incredulidade. Creia, o gigante vai cair hoje. E para terminar, a prece para enfrentar o gigante que te afronta é o 6º passo. Olha que interessante isso, o texto, versículo 48 a 50. Sucedeu que, dispondo Golias a encontrar-se com Davi, quer dizer, Davi, se apressou, deixando as suas fileiras, e correu ao encontro do filisteu. Então, qual é a 6ª arma, o 6º passo? Levanta, cara, e enfrenta o gigante. Enfrenta. Teve época da minha vida que eu estava tendo problemas no meu casamento, provocados por mim. Eu não tinha tempo para ficar dentro de casa. Não tinha tempo para mais nada dentro de casa. Só ia para dormir. E dizia que era para trabalho. Minha mulher falou assim: olha, eu não casei com você, não foi para tu viver para sua mulher só. Eu quero meu marido, eu quero conviver com você. Eu quero que você tenha uma vida no lar. Inclusive envolvido também com a igreja. Dava aula um monte de cursinho. Entendeu, Ezequiel? E o meu argumento era: eu preciso sustentar a casa e dar boa condição de vida à minha família, inclusive a você. Não sei se foi antes da sua saída da CST, alguma coisa assim, que ela deixou a CST, irmãos, para cuidar da minha menina que estava muito doente, largou o emprego. Emprego bom. Tinha até plano de saúde. Largou tudo para poder cuidar da menina doente. Enfim, um dia ela me chamou e falou assim: ó, eu me casei com você porque eu sempre fui encantada com você. O seu jeito de ser, lidar com as pessoas. Mas a mulher, depois que perde o encanto, acabou. Você já ouviu isso? Você já ouviu isso, meu irmão? Deus me deu uma esposa. Não foi uma mulherzinha, não, uma esposa de verdade. Eu quero você assumir a sua condição de homem, de pai. Você tem que assumir. Cuida disso aqui. Cuida de mim também. O que eu fiz? Me apressei para resolver o problema. Tive que resolver. Não dá para deixar o problema. Deixa as fileiras. Corre ao encontro do filisteu. O gigante tem que cair. Amém. Seja qual for. Davi meteu a mão na foz, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou. Vocês viram aqui o pobre do Rodrigo despencando no chão. A pedra encravou-se na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra.
e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Não havia espada na mão de Davi. Sétimo passo e acabou aqui. O sétimo passo é: corta a cabeça do gigante. Pelo que correu Davi, e lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Os inimigos vão fugir. O inimigo vai fugir quando você pegar a espada, cortar a cabeça do gigante, desse inimigo, deste que te assedia, deste que te enfrenta, te humilha. Quando você cortar a cabeça, diz a Bíblia, quando você tomar uma atitude digna de guerreiro, e se levantar e se apressar em direção ao gigante, ele será morto e vai fugir de você, dos seus inimigos. Corta fora aquilo que está trazendo danos à sua vida espiritual. Exemplo, as más conversações. Corta fora isso. Corta a cabeça das más conversações. Corta a cabeça das relações de amizade que você tem, que não estão produzindo fé na sua vida, nem te ajudando a fazer o melhor para Deus. Corta fora. Corta. Tudo aquilo que não produz santidade na sua vida, corta a cabeça. É um gigante. Maus hábitos, corta. Ontem nós estávamos conversando lá em casa, eu e minha esposa, um hábito: Coca-Cola, refrigerante. Não é isso, amor? A gente fala e nunca tira. Corta. Você para cortar, corta, tira. É difícil, né? Corta. Dependência de homens, pecado, corta fora. Está adulterando? Para, se arrepende, corta a cabeça dessa desgraça do adultério. Seu casamento, meu Deus, o que está fazendo dano ao seu casamento? Vamos passar a espada nisso e vamos viver na presença do Senhor, irmãos, e tomar posse da vitória. É assim que Deus quer. E é difícil, é complicado, mas é possível, sim, porque todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão para vivermos atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, no qual podemos dizer: Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o meu espírito, com o seu espírito, que você é filho de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Portanto, irmãos, nós somos capazes, em nome de Jesus, em Cristo Jesus, como Davi, vencer os gigantes nas nossas vidas e destruir toda a força de Satanás, anular toda a força de Satanás. A palavra está dada, irmão. A palavra está dada. Essa história não foi escrita na Bíblia apenas para contar uma historinha, foi para mostrar que o homem que tem fé, confia no Senhor, sabe que as armas dele, mais que espada e lança, é que a guerra é do Senhor. Essa guerra que você está travando é também a guerra do Senhor. Mas Deus quer ver no seu coração espírito quebrantado e atitude de vencedor. Amém?